Gente, boa tarde a todo mundo. Eu estou gravando essa aula aqui para repor a nossa aula que não vai ocorrer presencialmente amanhã em nossa sala de aula na faculdade, mas estaremos dando continuidade ao conteúdo sem muitos problemas. Qualquer dúvida que ficar referente a essa aula ou a aula anterior, quem não pôde ir ver a aula, ou não teve acesso, ou não prestou muita atenção nos slides, sem problema, a gente tira a dúvida no próximo sábado, a gente revisa se preciso for, sem problema nenhum, tá certo? Vamos lá. Eu peço desculpa, na verdade, se vocês ouvirem carro, enfim, coisa passando, é porque eu moro aqui perto da avenida e toda hora é esse trânsito aqui. Mas, enfim, eu vou estar dando continuidade aqui aos assuntos. A gente vai estar continuar falando de Excel. Então, peraí, que eu não compartilhei minha tela. Pronto, acho que está compartilhando. A gente, já pulei aqui. A gente vai estar dando continuidade ao conteúdo. Hoje, exatamente, eu vou estar falando um pouco sobre fórmulas e funções, dando mais ênfase na questão de fórmulas, que é para seguir um conteúdo gradual aí para todo mundo. Caso você que seja do YouTube, chegou aqui de paraquedas, é uma aula que eu estou dando para um curso de informática intermediária aqui na Faculdade de Direito da UFBA, em Salvador. E a gente está dando continuidade estamos falando, na verdade, sobre Excel. Na aula anterior, nós vimos conceito de planilha, o próprio Excel, células, coluna, linha. Então, as funções que são pertinentes ao layout isso aqui, do Excel. Já essa mensagem aqui, só um momento. Não quer tirar, mas enfim. Essa parte toda aqui de função, enfim, do layout da página, de formas de dados, enfim. Todo esse aparato de apresentação a gente viu na aula anterior e vamos estar dando continuidade. Pois bem, na nossa aula, tá, a gente vai falar de determinados grupos de funções, de fórmulas, biblioteca de funções, editoria de fórmulas, cálculo, nomes definidos. Então, a nossa aula de hoje parte daqui. Vamos lá. Sempre que a gente for iniciar qualquer fórmula dentro de uma célula na planilha do Excel, eu rebati bastante essa narrativa na aula passada, esse conceito, que a gente sempre começa com igual. Então, o sinal de igualdade é o nosso ponto de partida para sempre iniciar qualquer fórmula dentro do Excel. Então, na prática, aqui no slide ele está mostrando iniciar, né? Como iniciar? Igualdade é igual a 1 mais 1, o resultado será 2. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui igualdade dentro de uma célula. E aqui é importante ressaltar aqui, sempre que a gente coloca o sinal de igualdade, ele nos apresenta, nos sugere, na verdade, aqui logo em cima, algumas fórmulas. Tem a soma, tem a média, tem o se, hiperlink, com número, máximo, enfim, e outras tantas variações. Mas vamos se atentar aqui às 4 primárias, referentes às fórmulas. Então, a gente sempre coloca igual, ponto de partida sempre, não esqueçam disso. Igual. Igual, vamos lá, vamos utilizar a célula 1, A1 aqui, ele já até colocou aqui para mim, já inseriu, mas que é o operador que eu quero utilizar, é a soma, então mais, vamos colocar
aqui, a 9. Isso aqui, no olho assim, né, e na nossa soma, é 18. Espera-se um resultado de 18 da célula A1, ó, a célulazinha aqui A1, mais a 9, ó, ela aqui, já identificada as duas aqui dentro de outra célula, da K1. A gente sempre que inicia a gente inicia com igual e termina assim com um enter, uma fórmula. Então, vamos lá. Iniciou aqui com igual, identificou as células que têm um conteúdo a ser somado, a gente aperta enter. 18. Então, era o resultado esperado e foi o que ocorreu. Então, 18. Esse aqui é uma forma bem primária de se fazer a soma dentro do Excel. Beleza, ok. Vamos agora para a função de fato soma. A gente estava utilizando aqui de forma direta dentro da célula, pegando outras células e colocando de forma direta. Então, era como se a gente pegasse assim, fosse na calculadora, direto colocasse 1 mais 1, enter, é igual a 2. Então, de forma direta, a gente somou isso. Só que se a gente for pensar o Excel com uma planilha gigantesca, oferecendo diversas possibilidades e um vasto aparato de números a serem inseridos e utilizados em comércio, enfim, para lidar com a questão de planilhas, que é o objetivo aqui, são bastante, aqui no slide, tá, argumentos, mas são bastantes caracteres que são inseridos aqui e que não vale a pena a gente estar inserido um por um, igual, um mais um. Então, uma planilha grande não compensa isso. Então, a gente sempre utiliza-se da função soma, da fórmula soma. Então, a soma, ela dá para a gente esse aparato, ela dá essas duas vertentes de a gente poder, logo aqui abaixo, informa, argumentos, igual a soma a ponto e vírgula B1. Esse A ponto e vírgula B1 dentro do parênteses refere-se a duas células que têm um determinado conteúdo aqui dentro, conteúdo numérico, é importante ressaltar isso, conteúdo numérico, e que vai ser somado, vão ser adicionados. Um com esse caractere, com o A1 com o B1. Beleza, tranquilo. É uma forma mais direta de se fazer mais sofisticada, com a função soma aqui. Só que existe outra maneira também. Então, se a gente está fazendo uma planilha, pam, 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 e aí se depara com uma sequência de números extensa, grande, e aí você pensa, poxa, eu vou ter que somar na calculadora, ou se não, ir somando pares, ou enfim, um com o primeiro, enfim para poder chegar o intervalo, ele é justamente nesse ponto, ele vai nesse ponto, de pegar um intervalo grande de números e somar para você, de forma simples, rápida, enfim, a gente vai ver. Então, vamos para o primeiro método, dentro da função soma, que é o já conhecido pela gente. Então, sempre que iniciar uma fórmula, deixa eu ver, sempre que iniciar uma fórmula, igual, nunca esqueça, iniciar uma fórmula, igual, seja ela qual for. Coloquei o sinal de igual aqui, ele me dá as opções, mas eu vou fazer aqui dentro da célula. Igual. Soma. Coloquei soma. Me dá aqui já, soma. Parênteses. Lembre-se da sintaxe. Lembre-se da forma correta de se inserir a sequência de dados. Então, igual, soma, parênteses. Coloca aqui o parênteses, isso aqui não importa muito. Vou inserir umas caracteres dentro do parênteses. Isso tudo é uma sintaxe relacionada à função soma. Então, é imprescindível que isso esteja correto dentro da célula. Igual soma, vamos lá. Vamos escolher aqui, vamos ao primeiro método, que foi o que a gente fez aqui com 18. Vamos usar os mesmos números. Se eu não me engano, foi A1, ponto e vírgula, olha lá o ponto e vírgula, mais A9, se eu não me engano. A9.
Pronto. Ele identificou, o próprio Excel já identifica as células que eu selecionei. Identifiquei, pronto. Aperto Enter. Sempre que for finalizar uma fórmula, aperte Enter para terminar, não causar nenhuma mensagem de erro. Aperto Enter. 18. Não me dá um resultado diferente, enfim. Eu só rebusquei um pouco ao método que eu usei acima. Olha como é que eu usei aqui. A1 mais A9. Olha aqui. Olha o que eu fiz, tá vendo? Então, igual, soma, parênteses, A1, ponto e vírgula, A9. Ponto e vírgula, A9. Lembre-se disso. Ponto e vírgula, ele separa os argumentos, como utilizado no slide, para poder diferenciar um do outro. Não colocar, não deixar tudo junto. Senão, ele nem reconhece como uma célula. Então, ponto e vírgula para separar, e automaticamente se entende que esses dois aqui dentro estão se referindo à função soma. Então, tudo que está aqui dentro, ele vai somar. Só que, dentro dessa sintaxe, utilizando ponto e vírgula, eu somo apenas o A1 com o A9. Ok? Beleza. Enter para sair. Vamos usar essa sequência de números. Deixa eu apagar aqui tudo. Beleza. Vamos utilizar essa sequência aqui numérica. Eu criei aqui, eu vou criar novamente aqui, só para manter uma linha gradual aqui de pensamento. Delete, exclui tudo. Vamos lá. Não, vamos colocar 10. 10, pronto. Usa a função aqui de auto-preenchimento, dito na aula passada, a gente também reforçou bastante esse ponto. Então, aqui, ó, pronto, de 1 a 10. Tá tudo 10. Eu venho aqui, ó, preencher em série. Pronto, de 10 a 21. É isso que eu queria. Venho aqui embaixo, coloco assim, 10, ó. Olha eu já errando aqui. Igual, soma, que é a função que a gente está trabalhando, parênteses, nunca se esqueça, parênteses, e a gente vem aqui. Eu posso escrever G1, ele já identifica para mim, ou eu posso clicar, também ele identificou para mim G1. Então, são também outras formas. Eu coloco aqui agora 2 pontos, os 2 pontos, dois pontos, e agora eu vou identificar o intervalo que eu quero somar. Então, eu vou somar tudo, do G1 ao G, ao G12. Pronto, ao G12. Terminei de escrever nem colocou aqui. G12, ele já identifica para mim o intervalo que eu quero somar. Eu venho aqui e aperto Enter. Vou finalizar a minha fórmula. 186. Está correto o resultado. Caso você fique na dúvida, é porque talvez durante o processo aqui de sintaxe, de formulação da função soma, talvez você fique assim, poxa, mas será que é isso? Será que está errado? Será que está certo? Então, na maioria das vezes, não em todos os casos, é certeiro. Você identificando o intervalo que você quer. Ó, eu vou mudar aqui, só para fixar isso. Vou colocar aqui até G3. G3, somando aqui, dá 34. 34. Então, coloca aqui G3. Opa, eu errando. G3. Ele identificou o intervalo. 33. 34. 33. 22. É isso. 21. 33. Correto. Então, não tem muito o que se falar aqui, entendeu? Pronto. Fiz a função. Ó da onde a gente começou. Só para recapitular. Fizemos de forma bem arcaica, bem primária e direta, igual a 1 mais a 9. Deu resultado 18. Aqui já começamos a utilizar a função soma. Igual soma a 1, ponto e vírgula, a 9. Enter, 18. Aqui novamente, igual soma G1, ponto e ponto,
dois pontos, G3, poderia ser G12. Eu pego um intervalo de números e somo isso. Ok. Não tem também muita coisa com isso aqui. A função soma, ela é basicamente isso. Então, vamos colocar aqui essa última, que essa última é interessante. Você pode perguntar assim, poxa, mas eu quero um intervalo, mas além do intervalo, eu quero somar um total de uma determinado grupo, uma determinada coluna, que eu quero essa soma também. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui autopreenchimento. É tudo bem dinâmico. Autopreenchimento. Opa, apertei errado. Beleza. Temos aqui o seguinte. Vou somar aqui. Igual. Soma. F1. F1. Pegar um intervalo. F9. Beleza. Deixa eu só dar uma grifada nisso aqui. Para a gente não se perder. Quero destacar bem. Ok. Vou destacar um pouquinho aqui também. Centralizando. Eu destaquei bem aqui. Esse resultado, deixa eu colocar só mais uma coisa aqui. Deixa eu... Pronto. Esse resultado. Peguei essa sequência, somei, chegou esse resultado. Tranquilo. Vou agora e tenho esse resultado e tenho esse intervalo aqui todo também. Então, vamos aqui somar o intervalo. Só que nessa planilha aqui, nessa coluna, é interessante porque eu quero somar esse intervalo com esse resultado de um outro intervalo. Então, vamos lá. Eu, igual sempre, vou começar, soma, parênteses, a sintaxe, assim, nunca esqueça da sintaxe. Igual soma, venho aqui e coloco G1, dois pontos, G12, ponto e vírgula. Por quê? G1, dois pontos, G12, ele vai somar para mim o intervalo de G1 a G12. Ele vai me dar esse resultado. Ele já está me dando internamente aqui dentro esse resultado. Só que eu quero mais que isso. Eu quero esse resultado também aqui da F10 inserido na minha soma do G13, que é a célula G13, a qual eu estou fazendo aqui, aqui só para identificar a soma. Só para aquele... Enfim, só para ilustrar. E como que a gente coloca G1, dois pontos, G12, ele pega um intervalo, dois pontos, intervalo de números. E eu quero somar com um caractere específico, uma célula específica, ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula é F10. F10. Pronto, ele já selecionou para mim. Para finalizar, Enter. Pronto. Não teve dificuldade em ele, a gente, enfim, criar toda uma estrutura complexa para poder eu obter um novo resultado. Então, é bem simples. Voltando à sintaxe. Dois pontos, intervalo, ponto e vírgula, soma um caractere específico, como aqui a gente fez. A1, ponto e vírgula, A9. Então, não tem muita dificuldade em relação a isso. A gente vem aqui, G1, dois pontos, G12, ponto e vírgula, F10. A gente criou uma fórmula complexa, com bastante coisa, e que me deu o resultado esperado e que eu queria. Sem aquela coisa mais direta, aquela coisa
cansativa, enfim. Eu escrevi uma fórmula aqui, tá meio assim, a princípio, para quem veja assim, meio confuso, mas você seguindo passo a passo, não tem erro. Aperto o Enter para finalizar sempre, deu resultado. Ok. Vamos retornar ao slide. Pré-definidas. Beleza. Tem um igual, máximo, então, A1, 2 pontos, C5. É importante se atentar nessas pré-definidas, que essas fórmulas, essas funções, elas sempre, o que apresentar aqui no slide, ela sempre deriva de um intervalo. Sempre que você vê 2 pontos dentro de um parênteses, poxa, isso se refere a um intervalo de números, de caracteres, que pode também ser letras. Mas é uma coisa, acho que eu esqueci de falar, a função soma, ela ignora qualquer letra. Então, se eu tiver aqui, ó, vou apagar o 18, colocar João. Vamos colocar Gustavo. Pronto, Gustavo. Vou voltar para cá. Vou aqui, na verdade, teve uma alteração do enter. Era 231, se eu não me engano. Deixa eu só voltar. Isso lá. E agora diminui 18, Gustavo. 203. Então, a função soma, assim como outras, ela ignora o caractere de texto. Ela ignora esse caractere. Ela passa por cima, o que importa a ela são números. Ponto. Pronto. Vamos a essas pré-definidas, essas formas. Máximo. É bem sugestivo, na verdade, os nomes aqui. Então, igual, não esqueça, igual. Minha, intervalo, coloco aqui. Coloco aqui, eu não sei se essa função está correta, mas igual, máximo, eu quero um número máximo de G1, 2 pontos, a G, deixa eu pegar esse 15 aqui, G6. Me deu intervalo. Pronto. Então, essa função, ela também é bem importante no sentido de você identificar, por óbvio, o número maior, é o máximo. Então, aqui, ele pegou de 10 a 15, o máximo é 15, o maior é 15. Enfim, é isso. O maior, o máximo é 15. E se eu apenas troco aqui, coloco mínimo 10. Então, aqui, máximo, mínimo 10, o máximo 15. Também bem simples. Multi. A1, 2 pontos, ou multi, tanana, tanana. Vamos ver essa função. Vamos aqui. Igual. Multi. Creio que seja uma multiplicação. Vamos pegar uma multiplicação simples. F2. Colocar um intervalo. F2 a F4. Pronto. Ele, acredito que ele tenha multiplicado esse com esse com esse. Vamos ver? 2 vezes 3 dá 5. Não, não é isso não. Essa multi eu fiquei na dúvida. 24. Deixa eu só alterar uma coisa aqui. 6. Ele multiplica. Ah, entendi. Ele pegou 2 vezes. Aí eu sumei. Me desculpem. Eu tô um pouco voando assim ainda aqui. Enfim, a cabeça não tá muito boa. Vamos lá. Ele
Multi, ele vai multiplicando de acordo com as casas, de acordo com o intervalo já posto. Então, aqui, F2, 2 pontos F3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então, o resultado 24 estava correto. Eu que me confundi um pouco, me desculpe, novamente. A multi é isso. Ele fala também o multi, A1 mais 2. Vamos testar, vamos testar. Multi, opa, igual multi, parênteses, não está dizendo. Parênteses, vamos colocar aqui G1 mais, vamos colocar um número aqui, 5, mais 5, ponto e vírgula, F2, pronto, 30, é justamente isso que eu queria. Então, o que que ele fez aqui? Ele multi, G1, 10, mais 5, 15. Esse 5 aqui foi um número que eu coloquei exterior a qualquer célula referente da minha planilha. Então, eu falei, poxa, eu quero colocar esse número aqui para saber uma possibilidade se isso vem a ocorrer, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui um 5. Será que 7 se aproxima do que eu quero? Como é que fica? Então, nessa incerteza, coloque sempre o número que... Então, a célula que você quer, G1, eu utilizei G1, mais o número exterior à célula, que foi o 5 ao qual eu inseri, ponto e vírgula. Ponto e vírgula divide caracteres e pega uma célula específica, como já tinha dito na função soma. Então, F2. Então, eu peguei 15, 10, mais 5, 15, multipliquei por 2, 30, sem erro. Enter, 30, foi o resultado. Média é uma boa função em trabalhos, em atividades em que se pede a média. Então, é sempre, em questão, quem é professor, quem trabalha com essas questões de média, de nota, não só para isso também, né? Mas, assim, uns exemplos mais simples, usam essa função. Então, vamos lá. Aqui, igual, deixa eu pegar uma sequência mais simples. Vou nessa daqui mesmo. Igual, média. Vamos colocar a média de A1, 2 pontos, A1, e eu acho que não vai dar exata, mas A4. Imaginei. 6,5. Então, a média da célula, a qual eu escolhi aqui, A1, A1, 2 pontos, intervalo, nunca se esqueça disso, 2 pontos, intervalo. Ponto e vírgula apenas separa um caractere do outro, ponto. A1, 2 pontos, A4. Esse intervalo vai me dar a média desse intervalo. Enter, 6,5. Tranquilo. Ok. Essas funções aqui, elas são bem úteis e simples. Como vocês podem ver, não há tanta dificuldade em se apresentar ou se fazer essas fórmulas. Elas são coisas que são rotineiramente usadas, então a gente está sempre ali usando e tudo mais. São coisas simples, mas que adiantam muito, mas que resolvem muito nossa vida no Excel. Então, são essas. Vamos só recapitular aqui rapidinho. Soma, a gente utilizou a soma, o máximo, a mínimo, a multiplicação, a média. Então, não tem tanta complexitude nesse sentido em relação às fórmulas. É o que a gente aprendeu no colégio, posto aqui no Excel. É basicamente isso. A divisão, acho que eu estou esquecendo da divisão, acredito que vamos tentar aqui igual, vamos colocar aqui G10, G1, ponto de divisão, não sei se ele vai utilizar isso, F2,
Sim, também. Deixa eu colocar se é div. Porque eu acho que esse ladinho. Div. Na dúvida aqui agora. Deixa eu só. Tudo bem. Vamos para frente. Vou, na aula presencial, eu falo da divisão de forma mais concreta. Mas, tudo bem. Se, esse se, é, a gente já, desculpem, a gente já está entrando aqui em um ponto que é referente a sintaxes de programação, mas que são utilizadas no Excel, ou que derivam do Excel, enfim. São testes lógicos de verdadeiro ou falso. Então, se isso ocorrer, faça isso. Simples. Se isso ocorrer, faça isso. Se isso verdadeiro, tal elemento falso. Se isso falso, tal elemento verdadeiro. É o se, caso hipotético. Se, ou um caso concreto. Se, vamos lá. É lógico. Teste lógico, verdadeiro, enfim. Ele dá sintaxe completa. Deixa eu só ver aqui. Só um momentinho. Sim, C2 igual. Isso aqui é bem simples. Nesse exemplo aqui, esse aqui é um exemplo. Ele pega, ó, se a célula C10 for igual a D20, acredito que ele colocou escreva Word, ponto e vírgula para separar os elementos Excel. Vamos testar. Vamos colocar aqui e saber se tem igual. Tem, ó. É igual se. Deixa eu ver um igual aqui. F5 com A1. Se A1, se A1 igual F5. F5, 5, ponto e vírgula, vou colocar aqui, olá, ponto e vírgula, ali. Vamos testar. Enter, olá. Acho que ele escreveu estudante também, deixa eu só. Não. Acredito que se fosse falso, ele escreveria estudante. Vamos ver? Igual a F7. Estudante. Então, também não é nada muito complicado. O se, como já tinha dito, é uma coisa programática, um teste lógico simples. Se isso é verdadeiro, tal elemento verdadeiro. Eu imprimo isso aqui, ou eu apresento isso. Se isso é falso, eu apresento isso. Nesse exemplo aqui, bem simples, simples, simples mesmo, temos aqui, vou começar do zero para ter uma linha de raciocínio. Identificamos a célula, temos as células em mãos, a célula está selecionada. Ok.
Vamos lá para um teste lógico simples. Igual, sempre, porque ele é uma função, ele é uma fórmula do Excel. Então, sempre utilize-se do igual. Iniciar uma forma, seja de se, de teste lógico, de soma, divisão, subtração, use se, ok? Subtração, ó, bem lembrado, também não aprofundei, acho que eu nem citei isso no slide. Mas, enfim, é igual. Se, ou se lá, parênteses, ou a sintaxe é sempre a mesma. Igual, função que eu quero utilizar, parênteses. Parênteses é o que eu quero operar dentro disso. Ok? Ok? Aqui dentro, o que eu quero, né, fazer aqui dentro? Vamos lá. Vamos pegar aqui C4, celular C4, já selecionou. Aqui, ó, selecionando. Igual, se C4, ó, leia. É uma frase. Se C4 igual, vamos ver um número que não é igual. A1, se C4 igual a 1, o que se faz nessa situação? Ponto e vírgula, parênteses. O parênteses, ele vai identificar que aquilo que você colocou dentro do parênteses é um formato de texto ou número, enfim. É um elemento externo que você quer apresentar dentro de sua planilha. Então, C4 igual a 1, ponto e vírgula, eu estou separando os elementos, sempre separe os elementos, se não sai embolação, não entendi nada. Separe os elementos, então eu já estou dando uma sequência. Se C4 igual a 1, primeiro, se for igual, o que eu faço? Escreva olá. Escreva ok. Se não for, se for diferente, se o número de C4 for diferente ao número de A1, como é que faz? Escreve olá. Olá. Pronto. Então, aqui eu leio. É uma frase. Se C4 igual a 1, ok. Se não, olá. Então, se C4 for igual a 1, sempre rebatendo nessa tecla. Se C4 igual a 1, ok. Se não, olá. Tudo bem também. Então, se C4 for igual a 1, se for verdadeiro esse resultado, ele vai me dar o arquivo de texto ok. Se não for, ele vai me dar o olá. Se esse número não for, se esses números, se essas células não forem iguais, ele vai me dar olá. Vamos ver? Olá, de fato não é. O A1, opa, o C4 é 19. O A1 é 5. Não é igual. Então, ele me deu o olá. Voltamos para o slide. Tem aqui um maior, dentre uma sequência, mais dois. Segundo valor maior, menor, décimo, valor. Ah, tá. Vamos explorar isso aqui. Vamos lá. Maior. Igual novamente. Maior. Parênteses. Nunca se esqueça. Da sintaxe. Essa é a sintaxe maior. Eu quero usar o intervalo de G, não, de A1 a 9. Ok. A1, dois pontos, A9. Só que eu quero o número maior, eu quero o terceiro número maior desse intervalo. Então, eu coloco aqui o 3. Terceiro número maior desse intervalo. Espera-se, nessa função, nessa fórmula, do jeito que eu escrevi, que me resulte o número 7. Aqui, ó, número 7. Dessa sequência aqui, de A1 até A9, eu tenho vários números e teoricamente, o maior é o 13. Teoricamente, não. Verdadeiramente, o maior é o 13 dentro dessa sequência que eu escolhi. É o 13. A1 a 13. Ok. Só que eu quero o terceiro maior. Espera-se o 7. Vamos lá.
O 7 não, eu tô me confundindo, porque é o menor aqui, né? É o 11. Espera-se o 11, vamos ver. 11? Ok, funcionou. Então, relevem essas situações em que eu dou um bug assim mental aqui, tudo bem? Mas continuamos. Continuemos. Vamos aqui agora para menor, que agora eu quero 7. Menor. Opa, 7. Ok também. Conte-se. Vamos lá. O conte-se é quantas células são maiores que 300. Então, esse conte-se, ele vai contar, e aqui ele não vai somar, ele não vai dividir, ele vai contar. Um, dois, três, então eu tenho aqui 20 células. Me diga aí, Davi, dessas 20 células, de 5, de 10, nota de 5, nota de 10, de 50, de 20, quantas são maiores que R$ 5? Eu vou pegar e vou fazer isso. Então, eu não vou somar, eu vou contar. E aí a gente tem um conte-se. Então, vamos lá. E aqui ele dá uma condição, é importante dizer, maior que 300. Então, quantas células são maiores que 300? Vamos fazer aqui na prática. A gente vem aqui, igual. Já comecei errado. Conte, sim, função, conte, sim. E aqui eu vou colocar um intervalo. Deixa eu ver um intervalo bom aqui. G10, G1, na verdade. Intervalo. G, G16, ou G7, pode ser. G7. Peguei o intervalo, vou separar o caractere. E maior que. Ok. Parênteses, ou aspas. Maior que. Deixa eu ver o número aqui. De 10 a 16. Maior que 10. Maior que 10, pode ser. Maior que 10. Fecho as aspas. Enter. 6. 1, 2, 3, 4, 6. É isso mesmo. Pronto. G1 a G7. Foi o que ele me deu. Então, quantas são maiores que 10? 6. 6 desses números que você escolheu dentro do intervalo é maior que 7. Ok, sem problema. Conte cis. Então, quantas células são carro e novos? Essa aqui já é mais incrementada, um pouquinho mais complexa, mas vamos fazer também, sem problema nenhum. Eu vou utilizar a sequência aqui, que já está posta, e aqui, o que que eu estou fazendo? Eu vou atribuir duas condições. Eu quero quantos números são maiores que 10, já coloquei. Ponto e vírgula, vou para o meu intervalo novamente. Vou colocar aqui G1, dois pontos, G7, ok. Ponto e vírgula, aspas, maior que 14. Pronto. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, não sei como está a visibilidade. Opa, eu tenho que finalizar aqui. Seria... Ah, é. Olha o erro aqui. Pronto. Pronto. Ele me deu aqui. Eu atribuí duas condições a ele. Eu coloquei conte cis G1 a G7 maiores que 10. Então, quanto nesse intervalo é maiores que 10? Tanto. Quanto nesses intervalos de G1 a G7 são maiores que 14, 15 e 16. Ok, ele me deu dois números
Não esperava isso. Eu não uso aqui. Hum, É isso que eu estava de olho. Porque ele teria que me dar dois resultados. De G1 até K, são três. Um, dois, três. E de K1, dois. Três apareceu agora. Hum, acho que é isso. Como disse isso. É, isso é isso. Três. O que é ter oito? Eu me confundi todo. Esse aqui a gente vai trabalhar um pouco mais em sala. Tem que dar uma aprofundada nessa daqui. Mas é isso, é a continuidade do Si. Não tem muita coisa além do que a gente já colocou anteriormente referente à função Si. Não tem muita coisa. É só um critério ou outro que está em algum bug aqui e o meu não tá pegando função nenhuma aqui em cima, que vocês estão vendo aqui. Mas enfim, vamos continuar. Tem um int. Essas funções, elas são mais para aperfeiçoamento. Então, por exemplo, o int, eu tenho um resultado um dízimo, um resultado quebrado, né, por assim dizer. Só que eu quero esse resultado redondinho, completo. Então, 34,9 me retorna 34. Então, o int desse valor, eu quero o resultado completo. Ok. Então, talvez isso seja utilizado quando eu tenho muito resultado quebrado em uma soma de quebrados. Então, tem um lá, 34,333333. Eu não quero essa sequência, sabe? Eu quero o inteiro desse número. Então, no caso aqui, 34,49 me retorna 34. Ok, número negativo. Eu não quero esse número negativo. Menos 34,49. Eu quero apenas o número. Sem o sinal de negativo, enfim, ou sem a negatividade do número, me retorna 34. Contar ponto vazio, A1, ponto A10, quantas células? Ok. Então, são essas células que, na verdade, são essas funções que elas são de aperfeiçoamento, elas nos dão resultados, assim, não muito complexos, contar é vazio, então, quantas células vazias? Conteúdo da segunda coluna que satisfaz a do intervalo de D5 a F7. Então, são essas coisas que eu quero aprofundar em sala com vocês. Eu vou estar parando por aqui. Não foi uma aula muito extensa, uma aula muito carregada, porque eu quero dar uma continuidade maior na aula presencial do próximo sábado, que teremos. Ficamos por aqui. Eu vou, como dito em sala a vocês, eu vou subir essa aula no YouTube, porque eu vejo com maior facilidade, enfim. Só pesquisar no YouTube, vou mandar o link também, tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à atividade que eu passei há dias atrás, podem entrar em contato tanto comigo ou com Gabriela, que é a nossa nova comunitora, vai estar me ajudando aí nesse processo. É isso. Não foi um tema muito aprofundado, umas coisas outras que eu aprofundei bastante. Essas funções assim mais escassas, eu não cheguei a falar tanto. E é isso. Espero que todos estejam bem. Aguardo vocês no próximo sábado. E obrigado. Vou estar encerrando aqui a aula.